Aforismo número 42. Agora se começa a ver justamente o que chegou ao fim com a morte na cruz. Uma abordagem nova e totalmente original para fundar um movimento de pacifismo budístico e assim estabelecer felicidade na Terra real e não apenas prometida. Com isso, permanece, como já apontei anteriormente, a diferença essencial entre as duas religiões da decadência. O budismo não promete nada, porém sempre o cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada. Com a força no auge da Boa Nova, seguiu-se a pior coisa imaginável. Tudo que veio de Paulo. Paulo, para vocês entenderem, o apóstolo que viveu entre 5 e 67 depois de Cristo, também conhecido como São Paulo. Foi um dos mais influentes missionários do cristianismo primitivo. Disseminando-o por todo o Império Romano. Sua conversão teria se dado por meio de uma visão da ressurreição de Cristo, depois da qual teria ficado temporariamente cego. Eu já li autores que dizem que houve uma crise de epilepsia quando ele caiu do cavalo, mas vamos aqui pela nota de rodapé do Nietzsche. A ele se atribui a escrita de uma parte considerável do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, que tratariam da vida e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Após esta pequena explicação sobre São Paulo, continuamos. Paulo encarna exatamente o tipo oposto ao do portador da Boa Nova. Representa o gênio do ódio, a visão do ódio, a lógica implacável do ódio. O que de fato esse desangelista
Esse Nietzsche tem cada uma. O desangelium é o inverso do evangelho. O que de fato esse desangelista não ofertou em sacrifício ao ódio? Acima de tudo, o Salvador, ele o cravou em sua própria cruz. A vida, o exemplo, os ensinamentos, a morte de Cristo, o significado e a lei de todo o Evangelho, tudo mais restou, nada mais, aliás, restou dessas coisas quando esse falsário, com ódio, apoderou-se delas. Certamente, não há realidade, não há verdade histórica. Mais uma vez, o espírito sacerdotal do judeu perpetrou o mesmo grandioso crime contra a história. Simplesmente suprimiu o ontem e o anteontem do cristianismo e inventou sua própria história das origens do cristianismo. Ainda mais, fez da história de Israel uma nova falsificação, de tal forma que ela aparecesse como um mero prólogo de seus feitos. Parecia agora que todos os profetas se referiam ao seu Salvador. Mais adiante, a Igreja falsificou até mesmo a história da humanidade, de modo a transformá-la em uma pré-história do cristianismo. O tipo do Salvador, seus ensinamentos, seu estilo de vida, sua morte, o significado de sua morte, mesmo as consequências de sua morte, nada permaneceu intocado, nada permaneceu sequer semelhante à realidade. Paulo simplesmente deslocou o centro de gravidade de toda aquela vida para um lugar atrás desta existência. Na mentira da ressurreição de Jesus. No fundo, a vida do Redentor já não lhe tinha qualquer utilidade. O que ele necessitava era a morte na cruz e alguma coisa a mais. Vê alguma coisa honesta em Paulo, que tinha a sua pátria na sede da iluminação, estoica, quando converteu uma alucinação numa prova da ressurreição do Salvador, ou mesmo acreditar na história de que
ele próprio sofreu tal alucinação. Seria uma genuína uma genuína rescrit do francês, quer dizer palavra nudice, insensatez, idiotice, parvanice, parvaice de parvo. Dizizerie, como diria um psicólogo. Paulo desejava o fim. Logo também desejava os meios. Aquilo em que ele próprio não acreditava foi prontamente engolido pelos idiotas, entre os quais ele disseminou seus ensinamentos. Seu desejo era o poder. Com Paulo, o sacerdote novamente quis mais uma vez o poder. Para isso, só utilizou seus conceitos, ensinamentos e símbolos, com o propósito de tiranizar as massas e formar rebanhos. Qual foi a única parte do cristianismo que Maomé tomou emprestado mais tarde? A invenção de Paulo, sua técnica para estabelecer uma tirania sacerdotal e organizar rebanhos. A crença na imortalidade da alma, ou seja, a doutrina do julgamento. Esse aforismo é extremamente religioso. Ele vai fundo nas concepções do que é o cristianismo. Ele vai fundo no que disse e no que obrou o apóstolo Paulo, que viveu depois que Jesus Cristo morreu. Aliás, ele nasceu depois que Jesus Cristo morreu, no ano 6 depois de Cristo. E morreu no ano 67 depois de Cristo, como um tribuno, um centurião cristão rebelado contra Roma. Por isso não foi crucificado. Ele foi decapitado com todas as honras de um oficial romano. Mas ele criou, diferente de Pedro, muitas comunidades, espalhando o que o cristianismo chama de boa nova, a ressurreição e a vida eterna. Os Efésios e outras comunidades. Quem imitou Paulo
300 anos depois que Cristo morreu, foi Constantino, o imperador romano que tornou o cristianismo uma religião oficial do Império Romano por questões políticas e uniu o império a ponto de criar 17 Constantinópolis. O uso de Jesus Cristo por Paulo, por Constantino e principalmente por todos os sacerdotes e até pelo Islã de Maomé, continua hoje de forma bastante distorcida. Volto a falar das igrejas neopentecostais que fazem seus rebanhos não acreditarem na justiça, mas seguirem o caminho da injustiça. Infelizmente, Jesus Cristo é um mal compreendido. Quem mais se aproxima de Jesus Cristo são os franciscanos. O Papa atual, por exemplo, o Papa Francisco. Paulo e Constantino não devem ser exemplos. Eles deturparam a realidade e os ensinamentos de Jesus Cristo foram substituídos por um idealismo surreal, enganador, repleto de caminhos obscuros, para que as pessoas se percam no labirinto da vida. Muito obrigado. Até a próxima.